Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Olha, já tem gente entrando, que legal. Fico feliz por isso. Já vão me dando um bom dia aqui para quem tá iniciando. Falem para mim de onde vocês estão falando também. Eu sei que tem partes do Brasil que acompanham, principalmente esses dias eu recebi uma mensagem de uma menina lá de Fortaleza, depois eu recebi uma do Paraná e teve uma do Rio de Janeiro também. Mas tem pessoas que falam comigo às vezes até do Nordeste, gente, porque eu fico muito feliz. Vão colocando um bom dia aqui pra mim. Eu sei que o pessoal começa assim meio tímido, né? Ainda mais revisor de textos. Eu sei porque eu sou tímida. Eu sou muito tímida. E essas lives não deixam de ser uma forma de eu superar essa timidez, não é mesmo? E a live de hoje, eu tô até aqui abrindo meu arquivo. A live de hoje, ela foi pensada, gente, principalmente porque amanhã eu vou dar uma aula lá no núcleo e a gente vai falar sobre esses diferentes formatos que a gente se depara. Porque o nosso objeto de linguagem, isso é muito interessante de pensar, ele tá o tempo todo mudando, o tempo todo, a linguagem é viva. Então o tempo todo ela tá se transformando, a sua própria estrutura, né, a forma da gente se expressar. E tudo isso vai fazendo com que o próprio formato com que essa linguagem está sendo materializada vá se modificando também. E o revisor textual, profissionais, né, que lidam aí com a linguagem, eles não podem ficar simplesmente, né, sem o conhecimento, digamos assim, dessas mudanças, sem levar em consideração no seu trabalho, na sua atuação profissional, essas mudanças da língua, não é? Dos formatos também. E por que eu comecei a pensar sobre esse assunto? Por que a gente começa a pensar sobre esse assunto? Por que a gente se abre para esse assunto? Vocês pararam para pensar? E aí aqui eu tô falando de revisora para revisores, né? Nós temos aqui revisores, não é mesmo? Contem aqui para mim. Temos revisores. Essa semana, inclusive, na verdade, não só essa semana, né? Eu tô assim me deparando, principalmente agora que eu estou mais ativa na internet, com formatos diferentes para serem revisados. Antes, né, de começar aqui a falar mais sobre o meu trabalho, eu recebia realmente assim trabalhos científicos para revisar artigos, TCCs, tese, dissertação, livros também era muito comum, mas não fugia disso. Uma vez que outra eu recebi um site para fazer revisão textual, que foi realmente assim o que quebrou um pouco, né, esse padrão de gêneros textuais que eu vinha ali conhecendo e revisando. Só que de uns tempos para cá, isso tá mudando. Eu tô recebendo diversos formatos, gente, e quando eu falo diversos mesmo, texto didático que vai para aula presencial, apostila para EAD, revisão de Instagram, revisão de textos de Instagram. Eu tô recebendo de roteiro de vídeo, transcrições, contratos. Esses dias, inclusive, que eu queria contar para vocês, eu recebi uma mentoria para fazer revisão de uma mentoria. E aí eu fico pensando muito, enquanto revisora, quando eu estou trabalhando com esses tipos de trabalhos, qual é o olhar que eu preciso desenvolver para então conseguir atuar nesse tipo de materialidade, né? Porque primeiro o autor que busca, solicita esses serviços, ele tem uma expectativa sobre isso, não é? E eu, de uma certa forma, preciso superar essa expectativa. Mas e aí, qual é o olhar que eu preciso desenvolver na minha própria atuação profissional para poder corresponder a esse tipo de trabalho e para poder também receber, né, esse tipo de trabalho cada vez mais? Porque se eu, de uma certa forma, não superar essas expectativas desse autor nesse primeiro trabalho, talvez não tenha um segundo, não é mesmo? O que vocês acham?
Eu penso muito assim. Então, essa semana eu recebi essa mentoria para revisar. E era uma mentoria que estava muito bem estruturada. E aí a autora me mandou tanto os slides que seria dada a apresentação do trabalho, e o texto dela, né, que ela tinha escrito, que ela tinha construído e que acompanharia ela durante esse processo ali de dar a mentoria. E tô ainda no processo de revisão, mas tô aprendendo muita coisa, e foi isso principalmente, né, esses tipos de trabalho que estão me fazendo olhar para nossa atuação profissional de uma forma totalmente diferente. Porque enquanto tem uns revisores aí se limitando a um tipo de gênero, achando que a própria inteligência artificial vai pegar o trabalho deles, a gente percebe que a questão é totalmente diferente. Tem profissionais aí que buscam qualidade naquilo que eles fazem e no que eles entregam, que estão sim buscando por profissionais com inteligência humana para observar o que eles estão criando, se faz sentido, se a estrutura está coerente, se, né, a própria intencionalidade ali tá num caminho, né, de coesão, de coerência, tá sendo bem estruturado, tá sendo bem defendido. Quais as palavras, né, as mais adequadas, principalmente, as próprias atividades que estão sendo realizadas. Faz sentido essa atividade nesse momento? Então, tudo isso é muito legal de estar pensando. E, claro, para que realmente isso aconteça de uma forma metodológica, gente, porque tudo é método, né? A gente não pode simplesmente abrir um texto, digamos assim, de uma forma padrão e sempre do mesmo jeito, porque dependendo ali da forma, né, dependendo da intenção do autor, dependendo da própria materialidade que esse texto vai ser divulgado, vai ser disponibilizado, a gente precisa levar tudo isso em conta, né? Eu sempre digo que isso são os contextos. A gente não pode só levar em conta a materialidade da linguagem, se está correto gramaticalmente, ortograficamente, né? Não pode, a gente precisa levar em conta todo o contexto daquele texto, daquele objeto. Vocês não acham? Me contem aqui, falem comigo. Tá todo mundo muito quietinho. Eu vou começar a chamar, gente. Eu vou começar a chamar. E aí, gente, eu derrubei. Eu separei a nossa live em 3 blocos, tá? O primeiro deles, tentando dar conta ali do próprio gênero textual. E quando eu falo de gênero textual, eu não tô querendo dizer aqui, gente, em primeiro lugar, eu vou até abrir um parênteses aqui, eu não tô dizendo que vocês precisam, depois dessa live, dar conta de todos os gêneros textuais, porque a gente nem sabe quais os que vão aparecer por aí. Especialmente, gente, enquanto a linguagem tá mudando o tempo todo, os formatos mudam mais ainda, gente. Dependendo ali no próprio Instagram, hoje a gente tem diversos formatos de texto, né, com que essas informações estão sendo veiculadas. Então, é muito importante que o que você tenha nesse momento, né, entender a função, o propósito daquele texto. Quando você recebe um trabalho, e aí, gente, sendo até artigo científico, que hoje, né, algumas próprias intenções dos autores mudaram em relação a esses gêneros, né, é ter essa intenção, né, de entender qual é o objetivo desse texto, qual é a função desse texto, qual é a intenção desse autor por trás desse texto, né? É informar, é provocar, né? Poderia ser, é ensinar. O que é, né? E aí ir conhecendo a partir do que o autor compartilha com você, entendendo qual é a intenção desse texto, certo? Porque a revisão, ela precisa acompanhar esses critérios, essas intenções, ela precisa. Não basta a gente só saber, gente, o que tá certo e o que tá errado. Por quê? Antes de dizer que algo está certo e algo está errado, é muito importante que a gente saiba explicar o porquê que isso está certo e isso está errado. Isso para mim é muito importante, porque
uma das questões que eu quero falar durante essa semana, inclusive, que é assunto pra gente conversar essa semana, é a questão do diálogo. E é algo que eu defendo muito bem, porque é uma ferramenta no nosso trabalho que dá conta, digamos assim, de todos esses processos. Quando você tem uma dúvida para tirar com o autor, ou quando o autor também tem essa dúvida, quando você precisa justificar alguma mudança, você precisa levar em conta o quê? A comunicação, né? Como você está comunicando para esse autor, se realmente faz sentido aquilo que você está querendo justificar, né? Essa mudança. E aí ali eu trouxe alguns autores, inclusive, que eu li essa semana e que fala muito sobre essa sensibilidade que a gente precisa ter, né? O olhar para o gênero, para o contexto, entender a revisão como realmente uma prática discursiva e não linguística. E quando eu falo discursiva, algo que eu já conversei com vocês no primeiro momento, é levar em conta então esse contexto de produção e de publicação. Olha só, qual tipo de texto já te tirou do piloto automático? Lívia, tudo bem? Lívia, texto que me tirou do piloto automático, eu sempre penso que todo trabalho que chega para mim, independente do texto, ele me tira do piloto automático. Eu não trabalho no piloto automático, porque o que quer dizer, gente, a gente trabalhar no piloto automático? É quando você recebe o trabalho, você simplesmente iniciar sem dar ali a devida atenção à própria construção desse trabalho, né? Levando em conta, então, de uma forma analítica mesmo, como esse texto foi construído, por quem ele foi construído, em qual etapa ele está, se ele realmente está na versão final. Então, eu te digo de uma forma, e hoje, muito segura, que nenhum trabalho eu começo no piloto automático. Na verdade, quando eu entendo que eu tô no piloto automático, eu não começo o trabalho. Eu tento fazer outra atividade fora da minha rotina, né? E eu digo fora da minha rotina comum de revisora. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida, eu vou pra academia, sabe? Pra realmente, quando eu voltar pro texto, eu voltar com presença, né? Porque o texto, ele precisa da tua presença, da tua escuta. Se você começar revisando ele de uma forma automática, você vai levar em conta o quê? Revisão linguística, gramática, ortografia, mas você não vai entender sobre esse texto, se ele está realmente ali numa construção lógica, né? Qual é a intenção desse texto, se ele está cumprindo realmente o objetivo dele. Porque eu sempre trago aqui para vocês, ninguém expressa, ninguém faz um texto sem um motivo. A nossa própria interjeição, né? Ai, que dor! Tu já tá expressando pra comunicar ali que você tá sentindo alguma coisa, uma dor, um desconforto, não é? Então ninguém expressa uma linguagem sem uma intenção. Então eu sempre digo pra ti que eu não começo um trabalho sem realmente ali no primeiro momento fazer o contato com o autor, ter esse contato próximo, entender ali onde ele está nesse processo de escrita, como foi o processo de escrita, se foi fácil, se não foi, as próprias referências que ele utilizou durante essa produção, e também, gente, se tem algum momento do texto dele que ele gostaria que eu desse mais atenção na revisão do texto dele, principalmente focando na questão de construção, né? Se foi bem construído, a própria metodologia, se ela está correspondendo, se ela faz sentido naquele trabalho. Então, tudo isso são questões que a gente precisa levar em consideração. Outra pergunta aqui que vocês fizeram, que interessante. Você cobra o mesmo valor para diferentes formatos? Para diferentes formatos. Legal, porque esse era o outro ponto que a gente ia entrar aqui na live, né? Que quando a gente muda o nosso olhar, entendendo ali que cada texto tem um formato diferente, né? E que você não tá somente cumprindo uma tabela, porque, por exemplo, você vai revisar um artigo científico de 7 páginas e você cobra o valor do mesmo número de caracteres por uma tese
e eu não tô dizendo o número de caracteres, ele impacta totalmente no valor que você tá cobrando. Mas eu tô dizendo em relação à complexidade do texto. Porque no momento que eu tô revisando uma tese, gente, eu demoro muito mais para fazer esse encadeamento da estrutura. E aqui eu tô trazendo para vocês gêneros científicos. Um artigo, ele não tem a mesma complexidade do que uma tese. Então, ali na tese, a minha atuação como revisora vai ser muito mais incisiva. Eu vou precisar levar em consideração todos os momentos daquele texto. Então, provavelmente, o valor dos caracteres de revisar um artigo e de revisar uma tese precisa ser diferente, sim, gente. Não pode ser levado no mesmo valor. Vocês não acham? Gente, não pode. E isso eu comecei a perceber no momento que eu revisei um artigo e que eu revisei uma tese. Claro que tem artigos que dão trabalho tanto quanto tese, tem, mas é um trabalho muito menor, porque você revisar, propondo ali reescrita, né, principalmente ali na revisão de uma tese, de 100, 150 páginas, é muito diferente de você propor ali reescrita de 10 páginas, de 20 páginas. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e deve ser impactado no valor daquilo que você cobra, sim. E aí, aqui é o outro ponto, Lívia, que a gente vai entrar quando eu digo assim, ó, quando o olhar muda, o valor muda também. Por quê? Porque daí você entende sobre o que você está entregando. Né? Lá no núcleo a gente conversa muito sobre isso. E quando a gente reflete, então um dos propósitos dessas lives é também refletir sobre esses pontos que fazem parte do nosso trabalho. Porque quando a gente reflete sobre aquilo que a gente está entregando, o valor do nosso trabalho muda, porque a gente conhece o que a gente faz. Então, provavelmente o valor de entregar para um artigo científico é muito diferente de uma tese. Porque a tese vai demandar de mim intervenções muito mais profundas, porque ela faz parte de uma construção mais profunda. Da mesma forma, uma dissertação, da mesma forma, um livro. Um livro com 300 páginas, gente, vocês não têm noção da complexidade que é tu levar em conta toda a estruturação. E nos livros a gente faz toda a preparação linguística. Esses dias eu até estava comentando lá no núcleo que eu estava fazendo a preparação do material onde o autor me mandou 15 arquivos. E ele disse assim, ó, você pode organizar esses arquivos, a estrutura desses arquivos? E eu disse, está bem. Gente, eu demorei 2 dias somente para entender sobre o que cada momento dos textos eles estavam falando, para então fazer um roteiro daquele texto, criar um índice daquele texto e depois realmente preparar aquele texto, né? Fazer toda a organização dos arquivos, dos artigos, do texto que ele estava me enviando. Então é muito complexo, porque depois de toda essa preparação, que não deixa também de ser uma leitura do texto, você então entra para a revisão. E aí, se é um trabalho pequeno, de umas 10, 15, 20, 30 páginas, ok. Mas e quando a gente está trabalhando com um texto ali de 300 páginas? Eu confesso para vocês que eu demorei quase 20 dias para fazer tudo isso. E aí tu vai cobrar o mesmo número de caracteres quando você fez um trabalho muito, muito mais profundo? Então, é esse o objetivo do que eu tô trazendo aqui. Quando você conhece o formato daquilo que você está entregando, você entende o que você está entregando, você muda o valor também, porque precisa impactar no valor. E isso de impactar no valor vai fazendo, e aí a gente entra num terceiro ponto, gente, que quando você entende então o que você entrega, começa a escolher os projetos que você quer atuar. Não é? Porque quando você está trabalhando ali com um projeto que realmente te mostra, né, a intenção do autor, o que está sendo proposto, você começa a escolher o tipo de trabalho que você quer fazer. Você não começa somente a pegar os trabalhos que te dão mais ou menos lucro, mas é aquele trabalho que você realmente pode atuar enquanto profissional, enquanto revisor de textos. O que vocês acham até aqui? Alguma pergunta, gente?
Ó, temos uma pergunta aqui. Você já recusou um trabalho porque ele não fazia sentido pra você? Pergunta da Lívia. A Lívia nem tá mais aqui na live, Lívia. Mas eu vou responder igual, tá? Vamos lá. A Lívia voltou. Se eu já revisei um texto que não fazia sentido pra mim... Gente, aqui na internet a gente se depara com muitos projetos, tá? E esses dias eu recebi uma mensagem dizendo assim, que o autor queria que eu revisasse uma carta que ele queria mandar para a namorada dele. E nessa carta, era uma carta inclusive muito pessoal, ele trouxe questões muito íntimas deles. E questões que realmente me afetavam, não só como profissional. Assim, enquanto profissional a gente precisa ser imparcial, a gente precisa ser, digamos assim, um olhar mais neutro, fazendo orientações ali para os autores de como seria o mais adequado eles informarem aquela mensagem. Então, quando eu recebi essa carta e eu dei uma olhada mais ou menos no conteúdo, eu entendi que tinham muitas coisas ali que estavam, de uma certa forma, me dando um certo até desconforto na hora da revisão. Fiz a revisão, propus os comentários para ele, encaminhei para eles essa primeira versão e pedi que ele aceitasse, né, ou recusasse as minhas sugestões, mas que ele me devolvesse depois o texto limpo para mim fazer uma nova leitura. E aí isso tava me dando um certo desconforto. Eu não tenho mais, eu já, digamos assim, tá? Eu já recusei sim um trabalho na minha vida, porque eu tava revisando um livro e esse livro era um pouco político, um pouco religioso e tava me afetando ali a forma com que esse autor tava se expressando. E naquele momento, eu não sei, eu até já trouxe essa história aqui pra vocês, porque foi bem quando eu tava saindo ali da faculdade, eu tinha 2, 3 anos de curso de bacharelado, e eu recebi essa proposta de trabalho, e eu recusei. Quando eu entrei nesse capítulo, eu simplesmente fechei o livro e disse, não vou revisar esse trabalho, devolvi aquilo que o autor tinha me pago até ali, e encaminhei para ele o projeto de novo, dizendo que eu não ia fazer a revisão. Eu não sei se naquele momento não foi algo num sentido de medo, de não dar conta do trabalho, né? Porque eu realmente não tinha tanta experiência e era o meu primeiro livro sendo revisado. Mas o que eu te digo é que hoje eu não tomaria essa postura de negar a revisão daquele projeto. O que eu teria seria orientado o autor, então, naquele processo principalmente, e buscando ali realmente cumprir com o propósito comunicativo do texto, né? Sem levar, e claro, gente, sempre mostrando para ele ali, né, em quais os sentidos as palavras dele estão encaminhando o texto, né? Se é realmente ali algo que afeta a humanidade. Eu sempre digo, né, gente, se não tem algo violento, agressivo ou crime, ali a gente precisa pontuar esse sentido, sim, e nos posicionar enquanto profissional. Então, hoje eu não recuso o trabalho, não recuso, mas ao mesmo tempo eu me posiciono enquanto profissional para dizer assim, ó, por exemplo, se é uma dissertação, uma tese, um artigo, eu oriento esse autor com os possíveis sentidos que a linguagem dele está encaminhando o trabalho. E claro, gente, por exemplo, se é um artigo científico, se é uma pesquisa científica, ainda vai passar pelo orientador, vai passar por uma banca antes de ser publicado. Então, o meu nome nem vai sair naquele trabalho, entende? Agora, se a gente está falando sobre um livro que vai levar em conta esse tipo de sentido aí, que, né, de uma certa forma causa um desconforto social, talvez, e o meu nome enquanto revisora vai sair naquele livro, eu preciso me posicionar. Se eu não tô de encontro com aquele assunto e o autor, ele não quer mudar o sentido com que esse texto está sendo, né, comunicado, eu preciso me posicionar e dizer, ok, vou te ajudar com a revisão, mas o meu nome não quero que saia na revisão desse livro. Entende? Se posicionar realmente ali para que você não mostre que você está sendo conivente com aquele texto, não é mesmo? Você já se deparou, Lívia, com isso? Conta aqui pra mim. Você já teve algum texto aí que você não conseguiu revisar
por algum motivo? Conta pra mim. Como você costuma se apresentar para possíveis clientes? Nossa, que pergunta legal. Então, eu sempre busco, num primeiro contato, gente, estabelecer uma relação de confiança com o meu autor, mostrando para ele que eu realmente sou capaz de resolver o problema dele. Primeira coisa, gente, receber o trabalho para ser feito, independente do formato, conheço ou não. Eu sempre conto para vocês sobre um caso aqui. Lá, quando eu tava saindo da faculdade, uma menina entrou em contato comigo e disse assim: Fida, você revisa o meu site? Dei uma parada e pensei, gente, eu nunca revisei um site. Eu não sabia nem por onde começar. Eu mal sabia revisar o texto científico, que era, né, de uma certa forma, o que eu mais tinha ali familiaridade naquele momento. Não só na revisão, como na própria escrita. Porque eu tava no processo, né? E aí eu recebi ela me mandou o link, eu olhei o site, como ele estava sendo construído, dei uma olhada também, né, na minha própria atuação profissional, então entendendo ali qual era o meu objetivo enquanto revisora de textos mesmo, né, e comecei a me mobilizar para fazer aquela revisão daquele texto, né. Por exemplo, olha só, primeira coisa, eu comecei a estudar o texto, porque lendo assim um pouco mais a fundo, quando a gente estava falando sobre outros formatos, né, formatos que levavam em conta ali ilustrações, principalmente, você precisava considerar o conceito das cores, né, se as cores realmente, até isso é legal, né, para te entender o quanto é importante, gente, estudar sobre o que a gente faz, porque no momento que eu estava ali me deparando com o site, eu precisava entender o que significava cada cor daquele site dela e se realmente fazia sentido para a marca que ela estava querendo promover. E aí eu comecei a olhar o site, porque ela também não queria só a revisão linguística, né? E mesmo que o autor queira, gente, hoje eu abro aqui para vocês, mesmo que o autor queira apenas revisão linguística, faça o seu trabalho como um profissional revisor. Não tô dizendo que você precisa discutir ali com ele, eu não faço só revisão linguística, porque ele nem vai entender. Se ele não tá no processo de entender o que você faz, ele não vai entender mesmo. Mas busque ali mostrar para ele, trabalhando num ambiente controlado, qual é de fato o trabalho que você realiza. E aí comecei a me mobilizar naquele site, andar pelo aquele site. Primeira coisa que eu fiz foi prints do site. Coloquei no Word, não tava legal, e depois eu aprendi a fazer a revisão então em PDF. Baixei todo o site em PDF e comecei a fazer a revisão dele em PDF. Gente, depois daquele momento eu pensei assim, gente, nada é impossível. Se tu estudar sobre aquilo que você está fazendo e estudar bem, com intenção de resolver problema para o teu cliente, muda totalmente o nível. A Mari aqui tá trazendo uma pergunta. Um comentário, né, Mari? Eu já revisei textos que não concordava, mas fiz meu trabalho e pronto. Nunca passei por uma situação extrema. Exatamente, Mari. Eu, particularmente, hoje, eu não teria recusado aquele trabalho lá no início. Mas eu realmente penso assim, ó, que foi uma questão de experiência, sabe? Eu fiquei nervosa com aquele trabalho, com as coisas que o menino estava falando. E ao mesmo tempo, em vez de orientar ele, mostrando ali os sentidos que o texto dele estava sendo encaminhado, eu preferi largar. Hoje, eu não faria isso, tá? Mas naquele momento foi o que eu fiz. E hoje, na minha atuação, quando eu tô trabalhando, principalmente hoje na editora, quando eu estou ali com livros que fogem um pouco daquilo que eu estou revisando, por exemplo, né, gente, não vamos passar muito longe. Quando o texto é gerado por IA, por inteligência artificial, isso me incomoda enquanto revisora? Me incomoda muito, extremamente. Mas eu preciso, de uma certa forma, me adaptar também, adaptar o meu olhar, entender que foi construído, entender que foi levado em conta aquilo que o autor pesquisa. Então faz o teu trabalho enquanto revisor e mostra para ele com comentários, abrindo caixinha de diálogo, dialogando para ele quais os possíveis problemas podem acontecer, pode acarretar isso. Né? Esses dias, inclusive, teve uma menina
lá do núcleo que recusou um trabalho porque ela descobriu que esse trabalho, né, que a autora não era a autora do trabalho. Na verdade, ela tinha pedido para outra pessoa escrever para ela e ela pediu para outra pessoa revisar. Como é que a gente se depara com esse tipo de situação? Eu nunca tive esse problema, tá? De receber trabalhos que outro autor e não aquele que estava solicitando o serviço estava querendo. Mas eu fico pensando, né? Eu particularmente eu acho que eu não revisaria esse texto, tá? Porque eu também gosto de dormir com a minha consciência tranquila. Mas e o que a gente faz, né? É uma questão ética também, entendem? Sim, compreensível. No meu caso foi só discordância mesmo. Exatamente, Mari, exatamente. É a gente entender aquilo que a gente faz, fazer o nosso trabalho bem feito, dialogando com o autor, mostrando para ele essas possibilidades e deixando que ele aceite, porque, gente, por mais que a gente não concorde com o rumo que esse texto tá seguindo, nós não somos os autores. A gente tá ali para contribuir, para ajudar, para que esse texto realmente cumpra ali com a sua finalidade. Mas nós não somos os autores, então nós não vamos responder por aquilo que está escrito. Nós temos uma responsabilidade? A gente tem. Mas, ao mesmo tempo, quem está respondendo por elas é o autor. Então, por exemplo, sempre que eu tenho, por exemplo, até uma intervenção mais profunda no texto, eu sempre gosto de fazer uma intervenção fora do texto, mostrando para o autor assim, ó, isso aqui pode fazer parte do teu texto desde que você aceite. Enquanto isso, ele não faz parte do teu texto. Então, por exemplo, ajustes pontuais, alteração gramatical, ortográfica, eu faço dentro do texto, ali com o ambiente controlado, usando o controlador de alterações. Mas no momento que eu preciso encaminhar uma intervenção mais profunda e realmente mexer com o sentido daquele texto, eu saio do texto e mostro ali para o autor sobre o que eu tô falando. E se ele aceita, sim, aí a gente integra no texto. Mas antes dele aceitar, isso não faz parte do texto. E eu deixo isso muito claro para todos os autores. E aí, gente, quem tá aqui? Gente, esse será um dos conteúdos, um dos pontos que a gente vai trazer lá na aula do Núcleo de Revisores amanhã, terça-feira, às 8h30 da noite. Toda semana a gente tem uma aula lá no Núcleo que levanta um ponto sobre a nossa prática profissional. Então, isso é muito legal da gente refletir, né? Porque faz com que a gente realmente saia aí do piloto automático, entenda sobre o nosso trabalho e realmente reconheça aquilo que a gente está entregando. E só reconhecendo, entendendo sobre o que a gente está entregando, a gente consegue também falar com mais segurança, precificar e montar também uma própria estrutura na hora de conversar com o teu cliente. Então, se tu quer fazer parte, gente, dessa conversa, me manda uma mensagem ali no direct que eu vou entrar em contato contigo e vou te mostrar ali como é que você pode fazer parte, sim, do núcleo, tá? Independente do momento que você tá entrando, todas as nossas aulas, todos os nossos encontros, eles são gravados. Então, nós temos lá no Discord uma área, inclusive, de membros, onde a gente tem ali discussões, feedbacks, ferramentas que melhoram a nossa prática profissional. Porque é isso, né? A gente tem que estar o tempo todo estudando, mas se tu não sabe o que você precisa estudar, o ponto de partida, a gente acaba ali até se desestimulando ainda, né? Eu criei o núcleo justamente para isso, sabe? Para estar sempre refletindo sobre um ponto importante lá no núcleo. Certo, gente? Muito obrigada para quem esteve aqui nessa live. Quem perguntou também, eu amo as interações que vocês fazem comigo. Eu sempre tô aprendendo um pouquinho mais. E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham aí, por favor, mandem uma mensagem, tá bom? Um abração, gente, e até mais.